quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu. Eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar Na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a música apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. seguro. Estou nos braços daquele que nunca me deixou.
descanso. Caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo Vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu. se eu Passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu Descanso. Santo és tu, Jesus. Eu quero Quero conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Quero conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu quero ser cheio Da plenitude que vem de Deus. Eu quero ser cheio da plenitude que vem de Deus.
seja a glória para todos sempre, segundo o poder que opera em nós. A Ele seja a glória para todos sempre. Eu quero conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu quero conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu quero ser cheio da plenitude que vem de Deus. Eu quero ser cheio da plenitude que vem de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A Ele seja a glória para todos sempre, segundo o poder que opera em nós. A Ele seja a glória para todos sempre. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Pode entrar, esvazie de Azul. Amém? Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra? Gálatas capítulo 4, versículo 6 até o 9. Gálatas capítulo 4, versículo 6 até o 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim, irmãos: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus,
como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Amém? Senhor, nós chegamos diante da Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque Tu entregou Jesus por nós naquela cruz, Pai. Senhor, te louvamos porque Tu nos amou primeiro, Pai. Tu se derramou por nós naquela cruz, verteu o Seu sangue por nós. Te louvamos por isso, Pai. Que nessa noite o Teu Espírito Santo venha falar conosco através da Sua palavra, Senhor. Que Tu venha nos orientar nessa noite. Que Tu venha, Senhor, fazer de nós algo novo, Senhor. Que haja transformação, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação. Senhor, que haja algo novo que Tu tem preparado para cada um de nós, Pai. Que nessa noite venha falar conosco. Tua palavra diz, Senhor, que onde estiverem 2 ou mais reunidos em Teu nome, Tu ali estarias, Senhor. E a Tua palavra me diz também, Senhor, que Tu não é homem para voltar atrás. Tu não é criança, Senhor, para voltar atrás, nem homem para mentir, Pai. Por isso nós Te louvamos, porque sabemos que as Tuas promessas, Senhor, para nós, elas são cumpridas, Senhor, em nossas vidas, Pai. Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Irmãos, vamos prestar atenção aqui no culto. A palavra do Senhor está falando sobre algo que no nosso meio, muitas vezes, é muito comum. Baixa um pouquinho mais aí o fundo, Marcos. Algo que é muito comum, chamado religiosidade. Né? Agora, pense no momento onde nós ainda não éramos filhos de Deus. Pense quando você ainda não era filho de Deus. O que move as coisas nesse mundo? O que movia a sua vida antes de ser filho de Deus? E agora pense na sua vida hoje aqui, como filho de Deus, na presença de Deus. O que tem movido a sua vida hoje para estar aqui hoje? Muitos não estão aqui hoje. O que tem movido a sua vida para estar na presença de Deus? Tudo se estabelece na nossa vida, mesmo antes de nós conhecermos a Jesus, estabelece por um princípio. E o princípio é reinar. Tudo que você buscou na sua vida, antes de conhecer Jesus, era para reinar em algum setor da sua vida. Você, antes de conhecer Jesus, tinha como alvo principal na sua vida, alguns tinham o trabalho,
outros tinham a sua vida amorosa, outros tinham as drogas, outros tinham amizade, outros tinham várias outras coisas. Mas o que era na sua vida o buscar do reino de Deus? Eu estou falando sobre isso, irmãos, porque isso vai fazer diferença na hora de você entender por que você está aqui hoje. Para pensar. Marcos, por que você está aqui hoje? Fernando, por que você está aqui hoje? Mãe, eu estou aqui por causa do pastor Emanuel. Está errado. Está errado. Eu estou aqui porque não tinha ninguém para fazer o meu serviço. Está errado. Pense numa coisa. Quando você fazia parte do mundo e buscava os seus interesses, você fazia parte de um reino. E esse reino tinha um propósito. O propósito que você tinha, talvez, vamos dizer, no seu trabalho, era ser o melhor do seu trabalho. Era conseguir o melhor lugar de destaque aonde você trabalhava. Queria ter sucesso. Buscar sucesso. Mãe, cuida aí. Queria ter sucesso nas coisas que você fazia. Aquele era o seu reino, aquela era a sua busca. Mas você não conhecia Deus. Você não conhecia Jesus. Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente vem movido pelo fato de Jesus ter morrido por nós na cruz, nos dado a graça, que é um favor imerecido. Quietinha, Elisa, quietinha. É um favor imerecido, ou seja, eu e você, nós não merecemos isso. Jesus verteu o seu sangue por mim e por você, sem nenhum merecimento nosso. Por que você veio então na igreja? Eu venho porque eu tenho que fazer algo para o Senhor aqui na igreja. Eu venho porque eu preciso tocar o violão. Eu venho porque eu tenho que pregar. O motivo de eu estar aqui hoje não pode ser esse tipo de coisa. Porque senão uma chuva dessa me atrapalha de estar aqui hoje. Eu não vim para tocar violão. Eu não vim para pregar. Eu vim para um outro motivo. Enquanto eu não descubro esse motivo, aquilo que operava em mim enquanto eu estava no mundo, vai continuar operando em mim quando eu estiver aqui dentro. Isso pode me levar a uma situação chamada religiosidade. Religiosidade é aquela situação onde a pessoa tem deveres dentro da igreja e por causa desses deveres ela está aqui. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa, olha só. Ele começa o texto dizendo: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, Paizinho. Assim já não é mais servo, mas é filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses.
Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ele está querendo chamar para nós a atenção, e Paulo está falando para um grupo de crentes, irmãos. Ele não está falando para gente de fora, não. Ele está falando de pessoas que foram salvas através de Jesus, mas de repente, estando dentro da igreja, começaram a mostrar o retorno daquela velha natureza que eles viviam antes. Eles não deixaram de ser zelosos pela casa do Senhor, presta atenção nisso. Não deixaram de cuidar das coisas de Deus, mas Paulo, com um olhar espiritual, começa a perceber naquelas pessoas que alguma coisa estava errada. Olha, se eles estão servindo a Deus, se foram salvos por Jesus, estão fazendo a vontade de Deus dentro da igreja, por que Paulo está dizendo isso? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como que tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? São os rudimentos do mundo que ele está dizendo. Como é que você volta de novo para os rudimentos do mundo? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma pessoa cresce num lar aonde ela vê nos seus pais todos os dias uma ganância pelo dinheiro. Todos os dias ele vê o pai querendo dinheiro a qualquer custo. Aquilo vai sendo incutido dentro da mente da criança ou do adolescente, do jovem, seja lá o que for, e ele acha que aquilo ali é o certo. E ele vai crescendo naquele mundo, naquele entendimento, vai crescendo naquele reino ali do pai dele. E ele quando cresce, ele vai fazendo a mesma coisa que o pai. Não importa qual é o tipo de atitude que eu tenho que tomar, desde que eu ganhe dinheiro. E aí um belo dia, ele tem um encontro com Jesus. E aí Jesus apresenta a ele a salvação. Ele entende que aquilo que ele fazia era errado, que a ganância pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E ele começa então a mudar. Só que existe algo, irmãos, que a gente precisa estar muito atento, que são as astutas ciladas do diabo. Ele deixou de ser ganancioso, ele deixou de ter amor ao dinheiro, mas agora ele acha que ele precisa pagar para ser salvo. E ele começa a trabalhar dentro da igreja como se fosse um operário. Não que isso seja errado, trabalhar para Deus dentro da obra de Deus, não. Mas é errado quando você substitui a graça de Jesus pelo trabalho. O trabalho tem maior importância, o trabalho dentro da obra de Deus tem maior importância do que a graça. Outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que cresce vendo os pais se drogarem. Ele acha que aquilo ali é normal. E ele vai viver a vida dele buscando ter aquilo, prazer, aquelas coisas. Ele não tem prazer em mais nada, só através da droga. Ele um belo dia conhece Jesus, Jesus apresenta a graça para ele, e ele vem para a igreja, ele larga as drogas, mas aqui dentro ele vai arrumar um outro vício, seja lá qual for. Eu tenho que estar lá na igreja, porque eu tenho que mostrar para o pastor que eu estou limpo. Ele acabou de criar um outro vício. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Para a gente orar. O sacrifício de Jesus por nós na cruz independe das minhas obras, independe daquilo que eu faço, independe se eu sou uma boa pessoa. Vamos ler lá.
Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10. Olha o que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha que coisa estranha, irmãos. Porque eu estou acabando de dizer para vocês que nós não somos salvos pelas obras. Mas a Bíblia está me dizendo que porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Parece uma incoerência, mas não é. Se você reparar a ordem que está aqui. E ele continua dizendo: as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Lembre, eu falei que quando nós viemos do mundo, nós viemos com o pensamento do mundo, achando que era pelo meu afazer que eu iria conquistar uma vaga no céu. Mas eu conheço Jesus, e Jesus não exigiu nada de mim. Ele simplesmente disse assim: olha, eu vou na cruz por você, vou morrer por você, vou levar sobre mim todas as minhas iniquidades, e pronto, ponto, acabou. Se eu estiver em Cristo Jesus, eu sou salvo. Se eu me tornar filho de Deus, através de Jesus, eu estou salvo. Mas quer dizer, pastor, que se eu só simplesmente me render a Cristo, eu sou salvo? Sim. Só que eu, ao invés de me sentir como salvo, eu inverto o processo, né? Aqui está aqui, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu inverto o processo. Eu digo assim: olha, eu vou fazer as boas obras para eu ser feitura sua e eu ser salvo. Só que a lógica de Deus não é assim. A lógica de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele entregou a sua vida por você. Mesmo que você não viesse a entregar nada para Ele. Porque pensa numa coisa. Você já foi num aniversário de uma pessoa muito rica? Já foi? Você pensa assim: o que eu vou dar para essa pessoa? Já tem tudo. Vou dar o quê? A mesma coisa é Jesus. O que você tem para dar para Jesus? O que você fez de tão especial para Ele te entregar a salvação assim? Eu estou falando sobre isso, irmãos, porque Deus tem me tocado sobre a questão da religiosidade. E hoje está um exemplo aqui de questão da religiosidade. Poucos estão hoje aqui. Eu sei que uns tiveram problemas, outros não puderam estar. Mas a grande questão é que quem não tem problema? Quem não tem problema? Quem não teria alguma coisa para dizer assim: hoje eu não posso ir lá, hoje eu não posso estar lá? E aí eu quero trazer o entendimento à igreja de que Paulo, quando ele fala logo depois no capítulo 5, do versículo 2 ao 4, ele vai falar sobre algo tremendo, que ele diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. Separado estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído.
Para pensar nesse texto. Paulo está dizendo o seguinte, olha, antigamente, quando você não conhecia Jesus, você tinha que ser circuncidado, né? Todo judeu, homem, aos 13 anos, ele passava pela circuncisão. E ele só poderia ser judeu se ele passasse pela circuncisão. Se algum judeu escapasse da faca ali do corte, ele não era nem considerado judeu. E aí Jesus vem pela graça e diz assim, olha, você tem que entender que você não vai ser salvo pela lei. Você vai ser salvo agora pela graça. Tudo que você precisava fazer para ser salvo, Jesus fez na cruz. Ele levou, Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por causa das suas pisaduras, nós somos sarados. Jesus se fez pecado por nós. Ele levou, é passado, já passou. Nós não temos que levar mais pecado nenhum. Ah, então quer dizer, pastor, que eu não tenho mais pecado? Não estou dizendo isso. Eu só estou te dizendo que você não precisa mais agir como os religiosos agiam. E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu ouvi de um pastor chamado Douglas Gonçalves. Ele falou de um pastor amigo dele. O pastor amigo dele, ele foi fazer uma pregação na igreja desse pastor Douglas Gonçalves. E ele está lá, chegou lá na casa do pastor Douglas Gonçalves e disse assim, pastor, o senhor pode fazer um favor para mim? Enquanto eu estiver pregando, o senhor filma a minha pregação, que eu quero levar para a minha igreja lá e repartir para os irmãos. Amém, pastor, pode deixar que eu faço. Preparou tudo, botou a câmera, começou a filmar, deu tudo certo, fez um DVD lá para o pastor. O pastor no final pediu para ele assim, ô Douglas, você pode fazer para mim uma capa para esse DVD? Eu falei, posso, claro. Quando estiver pronto eu aviso o senhor. E o pastor foi embora e o pastor Douglas ficou lá no trabalho dele. Passou uma semana, passou 2 semanas, o pastor que havia pregado na igreja dele, ele voltou e mandou uma mensagem para ele. Ô Douglas, tu conseguiu fazer a capa para o CD? Ih, pastor, o senhor me perdoa, esqueci. Eu vou fazer, pode deixar que essa semana eu faço. Só que aquela coisa, né? Eles tinham uma gráfica e esse pastor não ia pagar nada, porque ia ser um presente para eles. Então entrou um pedido de uma gráfica, de uma coisa grande, de um pedido grande. Ele deixou o pedido do pastor lá para trás, porque ia entrar um din-din. Então ele foi lá, foi fazer o pedido que entrou. E passou o tempo, da semana seguinte o pastor liga para ele de novo. Douglas, conseguiu fazer a capa? Pastor, o senhor me perdoa. É que a gente teve que dar prioridade aqui a um pedido que entrou e acabou que a gente não fez ainda, mas vou fazer para o senhor. Aí passou o dia, não sei o que e tal, aquela correria, e daqui a pouco veio uma outra situação que ele teve que também botar o pastor lá para trás no pedido. E aí outro pedido entrou na frente, e ele foi fazer o outro pedido e acabou esquecendo de novo do pastor. Na semana seguinte o pastor manda aquela mensagenzinha para ele. Só que ele não cobrou o Douglas. Ele falou assim, Douglas, deixa eu fazer o seguinte, eu estava olhando aqui na sua agenda de pregação, olha a sabedoria do cara. E eu vi que você vai vir pregar no Rio de Janeiro. Esse pastor é do Rio de Janeiro. Eu vi que você vai vir pregar aqui numa igreja próxima da minha casa, no Rio de Janeiro. Eu quero te oferecer um apartamento meu para você ficar aqui uns dias. Por que você não vem uns dias antes? Vem aqui, vai para a praia, né? Passa aí uns 4 dias antes aqui e você distrai um pouco a tua cabeça. Aí ele falou assim, tá bom. Foi lá no aeroporto, recebeu o pastor Douglas no aeroporto, pegou ele, levou ele para o apartamento. O apartamento estava vazio.
Quando o pastor Douglas chegou no apartamento, o apartamento estava mobiliado, com internet, com TV a cabo. Aí o pastor Douglas, pastor, que isso? Por que o senhor mobiliou? Não, rapaz, para você ficar mais à vontade. Por que o senhor botou internet? Por que o senhor botou TV a cabo? Não, as crianças vão ficar aqui 4 dias, vão ficar vendo sem ver nada. Tem que ter uma televisão para eles verem, tem que ter uma internet para você trabalhar se precisar. Fica à vontade. O pastor pegava eles 9 da manhã no apartamento, fazia o café para eles lá no apartamento, com tudo que você imaginar. Imagina o pastor Douglas nessa situação. Todo dia recebendo o pastor que foi pregar na igreja dele lá em São Paulo. E o pastor dando de tudo para eles. Café da manhã, tapioca, sabe? Fazia para eles, ia lá todo dia 9 da manhã, fazia o café para eles. Acabava o café, falou assim, que horas que eu volto aqui para te buscar para a gente ir para a praia. Ia para a praia, montava barraca, ficava lá brincando com o filho do pastor Douglas na praia. Isso o pastor Douglas pensava assim, e o panfleto, eu esqueci do panfleto. Ele pensando, né? Mas o pastor lá, do amigo dele, nem tocava no assunto. E aí, pegava ele de noite, vamos conhecer a cidade. Ele levava ele pro Pão de Açúcar, levava pro Cristo Redentor. Fez um tour com ele pela cidade do Rio, sabe? Acabou o dia lá, ele pregou, levou ele lá na igreja para ele fazer a pregação lá no Rio de Janeiro. Pegou ele de volta, levou para o apartamento. No dia seguinte, levou ele para o aeroporto com a família. Tá lá, foi para a fila do check-in. Presta atenção, irmãos. Foi para a fila do check-in, ajudou a levar a mala. Ele brinca na hora de contar essa história. Ele diz assim: a única hora que ele parou foi na hora que eu estava entrando naquela portinha onde fica o cara olhando a passagem, né? Que ele confere se é a tua passagem mesmo. Quando você entra, quando eu olho para o lado, ele está assim, ó. Até a hora de eu ir embora. Não me largou um minuto. Como é que você acha que eu me senti, o pastor Douglas falando? Como é que você acha que eu me senti? Eu me senti constrangido. Porque eu havia deixado ele na mão com o cartaz do CD dele. Várias vezes ele me pediu para fazer o cartaz e eu não fiz, porque eu tinha outras prioridades. Aí ele falou assim, o que eu aprendo com isso? Eu posso trazer esse exemplo, ele falando, eu posso trazer esse exemplo para o exemplo de Jesus. Você imagina, Jesus está olhando para nós e mandando uma mensagem para nós assim: dai-me, filho meu, o teu coração. E eu digo para ele assim: tá bom, eu vou te dar o meu coração, mas entra um pedido novo. Como é um din-din, eu vou ter que deixar Jesus um pouquinho de lado, e eu vou ter que fazer o pedido que está entrando agora. E daqui a pouco vem a mensagem de novo: dai-me, filho meu, teu coração. Mas aí eu não dei bola para o pedido que ele me mandou. E aí o pai, cheio de amor, faz assim, ó, entrega tudo para nós. Ele entrega o seu filho na cruz. Ele me dá a graça. Hoje eu não preciso fazer nada. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor Douglas brincou assim, na semana seguinte, esse mesmo pastor ligou para mim de novo, perguntando se eu tinha feito a capa do CD. Ele disse assim: tá pronta já, pastor. Tá pronta. E aí, irmãos, que o Senhor me tocou para trazer para nós poucos aqui. É para nós mesmo. Não é para quem faltou, não, é para nós. O que nós temos feito com a graça de Deus? Qual tem sido o nosso papel? O que tem sido prioridade
para nós. Jesus foi na cruz por nós e nos tirou da escuridão do pecado e nos trouxe, nos transportou para a luz do reino do Filho do seu amor. Aí agora, se eu pensar dessa forma, a minha atitude vai ser diferente. Diante do grande amor que Deus teve por mim, de enviar Jesus naquela cruz, eu agora vou ter uma atitude de gratidão a Ele. Vou fazer tudo que eu puder fazer pelo reino de Deus aqui na terra. Eu pude sentir um pouquinho disso quando eu fui curado de uma doença incurável. Quando o médico disse para minha mãe que não tinha mais jeito, não tinha mais cura. Mas pela graça de Jesus eu fui curado. E hoje eu prego por causa disso. Qual é o grande perigo disso tudo? O grande perigo disso tudo é eu participar das coisas do reino de Deus sem o devido propósito, sem acertar o propósito, sem saber o que é de valor realmente. Se vos deixardes circuncidar, né? Se vos deixardes amarrar de novo pela religiosidade, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Irmãos, que essa palavra hoje ela entre no seu coração, trazendo o entendimento do que é gratidão a Deus. O que Deus fez por você que você não poderia fazer? Você poderia comprar sua salvação? Você poderia dizer para Deus hoje: Senhor, me dá aí a minha salvação, que eu tenho aqui $1 bilhão para te entregar. Nem por qualquer dinheiro do mundo, nem por todo o dinheiro do mundo, nós seríamos capazes de pagar e apagar todos os nossos pecados. Só pelo sangue de Jesus, só pela graça, só pela misericórdia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Que a gente lembre disso. Que a gente não deixe de fazer as obras que devemos fazer. Porque ele diz aqui, ó. Quer ver? Olha o que ele diz aqui, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Mas a gente tem que entender que existe uma ordem. Somos feitos ou feituras, criados em Cristo Jesus. Então primeiro eu tenho que ser criado em Cristo Jesus. E quando eu sou criado em Cristo Jesus, eu tenho um objetivo: por gratidão, fazer as boas obras. Por gratidão. Porque só assim não vai ser pesado. Só assim não vai ser cansativo. Só assim eu não vou fazer, por exemplo, só até o momento onde alguém não me ofender, né? Aquela frase que nós trouxemos aqui do pastor Nil Barreto, né? O egoísta, ele não tem espaço para outra pessoa senão para ele mesmo. E se ele tiver algum espaço para você,
é um espaço tão raso, que se você se ofender com ele, ele retira você da vida dele. Esse não é definitivamente quem é que entendeu a graça. Quem entendeu a graça é aquele que faz sem ter retorno nenhum. Onesíforo foi alegrar Paulo. Qual foi o retorno dele? Nenhum. Muito pelo contrário, ele correu o risco de ser preso junto com Paulo, porque ele ia lá todo dia na cadeia e falava assim com o carcereiro: eu vim visitar Paulo. Você imagina, durante 3 anos, aquele camarada lá, batendo na porta lá do carcereiro. Estava correndo um sério risco. Mas ele não voltou atrás naquilo que Deus ensinou para ele. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós chegamos à Tua presença mais uma vez, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela é tão profunda. Muitas vezes, Senhor, pela nossa dificuldade, pela nossa falta de capacidade, Senhor, nós às vezes não conseguimos passar aquilo tudo, Senhor, que tem nos revelado, Senhor. Mas nessa noite, Pai, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, Senhor, que é especialista em nos convencer, que Teu Espírito Santo venha sobre nós e sobre aquele que porventura estiver assistindo. Que Ele venha, Senhor, que Tu venha, Senhor, sobre nós, nos convencer daquilo que é o nosso erro, e às vezes nós não conseguimos enxergar o nosso erro, Senhor. Tamanha é a religiosidade que se abateu sobre nós, Senhor. Senhor, que o Teu Santo Espírito venha se revelar de verdade a nós. Que nós venhamos a entender, Senhor, que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas nós fazemos porque fomos salvos, Senhor. Senhor, nos ensina a ser gratos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter um coração grato a Ti, Senhor. Espírito Santo, eu quero Te pedir pela igreja da unidade de Itaipava, Pai. Eu quero Te pedir pelas pessoas que têm vindo aqui. Eu quero Te pedir, Senhor, que Tu, Espírito Santo, venha mover o que for necessário para que essa obra continue sendo feita, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante da nossa pequenez, Senhor, nós estamos aqui nos colocando, Senhor, à Tua disposição, Pai. Nós queremos, Senhor, entender a graça. Senhor, a pergunta que nós fazemos nessa noite: como entender a graça, Senhor? Como entender o gesto de Jesus na cruz, Senhor? Como retirar de nós, Senhor, a religiosidade que nos impede de Te servir, Senhor, em plenitude de espírito, Senhor? Só existe uma pessoa capaz de fazer isso, Senhor. Essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. E nós Te pedimos nessa noite, Espírito Santo, move, Senhor. Move, Senhor, algo aqui dentro de nós, Senhor. Move, dá o start, Senhor. Começa essa mudança de verdade dentro de nós, Espírito Santo. Não nos deixa sermos religiosos, Senhor. Nós não queremos isso, porque foram os religiosos que Te crucificaram, Jesus. Mas, Espírito Santo,
Ativa dentro de nós a graça, Senhor. Favor imerecido, Senhor, que nós não tínhamos direito. Mas, Senhor, aprove a Ti, Senhor, entregar o Teu Filho. A Tua palavra diz, Senhor, que aprove a Ti moê-lo por nós. Senhor, faz brotar em nós um coração grato a Ti, Senhor, cheio de gratidão, Senhor. Onde nós não medimos esforços, Senhor, para estar na Tua presença, Pai. Faz a cada um, Senhor, que pertence a essa igreja, ou que entrou aqui, ou que vai entrar, sentir algo mudando dentro dessa pessoa, Senhor. E que nos leve, Senhor, ao entendimento do que é a Tua graça, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, movidos pela fé. Porque não existe outro meio, Senhor, de entender a graça, senão pela fé. Nós entendemos que isso foi nos dado, Senhor, por Ti, como um presente. Não importando como nós éramos antes, Senhor. Mas, Senhor, não permita que a gente fique na Tua presença como nós éramos antes, Senhor. Só trocando de vício. Só trocando de propósito. Só trocando de prioridade, Senhor. Nós não queremos isso não, Senhor. Nós queremos ser filhos. O filho não precisa de nada para estar perto do seu pai. O filho não precisa de subterfúgios para chegar perto do pai. Nós não fomos filhos da escrava, Senhor. Nós somos filhos da livre, Senhor. Deus, em nome de Jesus, olha para nós nessa noite, Senhor. Olha para aquilo que passa no nosso coração, Senhor. Senhor, e nos enche com a Tua presença, Espírito Santo. Nós não podemos viver sem Ti, Senhor. Nós somente temos a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos pela família que tem nos dado. Claro, Senhor, nós agradecemos a Ti. Nós agradecemos pela família da fé que tem nos dado. Senhor, nós Te agradecemos. Mas isso tudo só foi possível, Senhor, porque Tu nos entregou o Teu Filho, Pai. Nos deu a graça, Senhor, que nós não merecíamos, Senhor. E nessa noite a nossa voz, Senhor, se levanta a Ti, Te pedindo, Senhor, que realmente nós sejamos gratos a Ti, Senhor. Porque nós fomos feitos, feitura Sua, Senhor. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, Senhor. Não nos deixe inverter esse processo não, Senhor. Não nos deixa sermos religiosos ao ponto de querermos fazer para parecer. Não, Senhor. Mas que nós sejamos filhos e por causa disso queiramos fazer as boas obras, Senhor. Por causa de Cristo. Tudo se refere a Cristo. Tudo é por causa de Cristo. Tudo é por Ele, Senhor. Tudo é por causa dEle. Tudo é para Ele, Senhor. Que nessa noite, Senhor, o Teu Santo Espírito tenha lugar em nós. Que Tu ache um espaço dentro do nosso coração, Senhor, aonde o Teu Santo Espírito possa entrar, fazer morada e arrancar todas as raízes danosas ao nosso coração. Tudo aquilo que foi lançado como veneno pelo inimigo das nossas almas, Espírito Santo, vai retirando uma a uma, Senhor. Vai colocando para fora de nós, Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor. E que nessa noite, Senhor,
Tu venha nos visitar de verdade, Senhor. Mesmo aqueles que não estiveram aqui hoje, Senhor. Que nós sejamos alvos do Teu amor, Pai. Que Tu nos ensine a Te amar, Pai. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que você seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.